noite, irmãos. A graça e a paz, amém? Seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui conosco. E eu queria te convidar a se colocar em pé para juntos estarmos louvando ao nosso Senhor Jesus Cristo, único digno de toda a honra e toda a glória, amém? Adoro o Senhor com suas palmas. Nós estamos declarando aqui essa noite que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Continue dizendo isso.
aquele que venceu a morte, aquele que venceu o inferno, aquele que venceu as trevas, aquele que destruiu as obras do diabo sobre a nossa vida, aquele que quebrou todas as maldições, aquele que nos fez filhos, herdeiros, co-herdeiros. Somos diretamente ligados e conectados à pessoa de Deus, através do Espírito Santo, através de Jesus que habita em nós. Por isso é esse nome que nós exaltamos aqui, é esse nome que nós celebramos e convidamos nessa noite, nesse lugar de adoração que abre espaço para o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitar. Jesus, Tu és a nossa vida, Jesus, Tu és a nossa esperança. Não há outro nome, não há outro alguém que nós queremos celebrar, não há outro alguém que nós queremos declarar aqui essa noite, é só o Teu nome. Então, queridos, vamos dizer mais uma vez que Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. Vamos dizer? Cristo. Sim, Ele é. O nome dEle está sobre todo nome. Ele é a nossa rocha e nós estamos firmados nele. Sim, Ele é Jesus. E não há outro igual. Igual não há. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia, Jesus, nós Te adoramos. Nós damos as boas-vindas ao Teu nome essa noite e declaramos que o Senhor é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, e celebramos o Seu nome aqui essa noite em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós celebramos o nome de Jesus nesse lugar, e é isso que torna esse lugar importante, porque sem a presença dEle, sem o nome dEle, é só mais uma construção na nossa cidade. Mas quando nós nos reunimos em torno desse poderoso nome, o nome de Jesus, esse lugar se torna o lugar mais importante dessa cidade, o lugar onde a palavra é pregada, onde Jesus é manifesto, onde existem curas, libertações, transformações, salvação, e é o que Deus tem preparado para você aqui essa noite. Então abra o seu coração, se prepare para o que Deus está fazendo sobre a sua vida e chame outras pessoas para viver o que você vai viver também. Como você pode fazer isso? Você pode chamar a atenção de quem está perto de você, atrás, à frente, e dizer: irmão, vem comigo adorar Jesus essa noite. Você pode dizer isso para a pessoa que está perto de você? Vem comigo adorar Jesus essa noite. E você que nos acompanha em casa, que adora em casa, vem conosco adorar Jesus. Livre-se das distrações e conecte-se à presença de Jesus através dessa transmissão, e que ela possa alcançar a sua vida, seu coração e a sua casa em nome de Jesus. Pode se assentar por gentileza. Queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que estão aqui conosco, especialmente você que nos visita pela primeira vez. Ficamos felizes de te receber. Volte mais vezes para ficar conosco. Sinta-se acolhido, sinta-se em casa, porque essa casa não é nossa, a casa do Pai, a casa do Pai, todos são bem-vindos para estar com a gente. Na terça-feira nós temos a campanha de oração. No final do culto nós chamamos as pessoas aqui à frente para termos um tempo de ministração. E queremos convidar você que veio preparado hoje para iniciar a sua campanha. A palavra campanha significa um processo de avanço. Campanhas militares é um processo de avanço. Ou seja, você vai buscar novos territórios ou vai defender aquilo que é ameaçado em você. Então, quando nós fazemos a campanha de oração aqui, nós estamos com esse propósito. Não é corrente, não é simpatia, não é fetichismo. O que é aqui, o que nós estamos fazendo, é um processo de dizer: Senhor, eu estou avançando nos territórios que o Senhor tem preparado para mim, e estou defendendo aqueles outros que o inimigo tem tentado roubar da minha vida. Então, se você quer hoje começar uma campanha de oração, ao final do nosso culto nós vamos convidar as pessoas para virem à frente, os que já estão em campanha, e vamos convidar os que querem iniciar. Você vai pegar esse cartãozinho aqui, que é o nosso cartãozinho de início da campanha, e hoje já conta como a primeira. Você vai receber oração, voltar para o seu lugar, e na semana que vem você voltará para a segunda semana de campanha, e assim sucessivamente até a sua sétima, e tenho certeza que o Senhor há de responder ao seu coração, há de ministrar, de fortalecer a sua fé durante esse período de campanha, de oração aqui nesse lugar. Quero passar um aviso rapidinho para você. Primeiro é que nós temos a nossa Festa das Nações preparadas para o dia 12 e 13 de agosto, onde nós fazemos aqui culinária, apresentações, momento de comunhão. Será na sexta noite e no sábado à noite, que antecede o Dia dos Pais. Então se prepare para estar conosco e prepare-se para servir conosco, você que é da nossa comunidade, que nós estamos com muita expectativa para retomar essa atividade depois de quase 3 anos sem essa experiência aqui na nossa cidade, que até a nossa igreja é conhecida por isso. Com relação aos teens, amanhã é quarta-feira, é dia dos adolescentes se encontrarem na nossa igreja. Então, papais, lembrem os seus filhos de estarem aqui, porque estão sendo trabalhados os temas sobre identidade.
Amanhã eu e a Vanessa estaremos falando com os meninos e as meninas sobre essa importante palavra. Qual é a identidade dos meninos? Qual é a identidade das meninas? E convidamos você, pai e mãe, para lembrar o seu filho, e você, adolescente, para estar aqui conosco amanhã às 20 horas para essa ministração. E no dia 23, os jovens vão se reunir aqui para falar sobre como glorificar a Deus e honrar a Deus através dos dons e talentos que Ele tem dado, através do seu trabalho, através do seu exercício profissional. Então atenção, galera jovem, ou quem se interessar por esse tema também, é no dia 23 de julho, às 20 horas, no sábado à noite, aqui na nossa igreja. E aqui as crianças também não ficam sem celebração e sem festa. As nossas crianças vão encontrar um momento de ministração especial, onde a palavra de Deus estará sendo levada a eles através de teatro, de música, de coreografia, de louvor, de pregação, de filme. É o Celebra Kids. Celebra Kids é uma festa na nossa igreja de ministração à vida das crianças sobre a pessoa de Jesus. Então eu quero convidar você a estar conosco. Saiu alguma coisa errada aqui, no meio dessa arte aí. Operação Resgate vai ser no próximo domingo, no dia 27 de julho, no último domingo, dia 27 de julho, às 19h30, então a criançada já pode se preparar para isso. E se você quer aprender mais das Escrituras, da Palavra de Deus, temos um curso, ele é gratuito, mas você precisa fazer sua inscrição. Ele vai acontecer nas semanas e nas segundas-feiras de agosto, apenas segundas-feiras de agosto e parte de setembro, às segundas, às 19h30 até às 21 horas. Se você quiser participar, conhecer mais as Escrituras, aí só precisa fazer a sua inscrição. E por fim, hoje nós estamos em jejum. Eu quero convidar você a consagrar o seu dia de jejum. Se você ainda não está participando do nosso jejum comunitário de 21 dias, você pode começar. É só você mandar um recado escrito jejum para esse telefone da secretaria. Nós já estamos hoje no 3º dia, mas no último dia você vai receber todos os devocionais. O que você vai fazer? 2 dias a mais, apenas isso, tá bom? Então se você quiser começar o jejum conosco hoje, comece agora e depois mande sua mensagem para a secretaria. E se você está conosco em jejum, nós vamos consagrar esse tempo, porque nós estamos pedindo que Deus nos dê mais conhecimento da presença dEle e mais profundidade no altar dEle. Vamos colocar em pé, queridos, nós vamos orar nesse momento e vamos consagrar o nosso jejum. Senhor, nós apresentamos a Ti a nossa vida, apresentamos ao Senhor o nosso coração. Nós estamos como igreja, como comunidade de fé, unidos em torno de um propósito: renunciar a algumas coisas que para nós são necessárias, importantes e até mesmo consideramos fundamentais, para dizer que a Tua presença vale mais do que a vida. A Tua presença é mais importante para nós, e nós queremos ter mais conhecimento, mais intimidade, mais corações aquecidos pelo Teu toque, queremos estar mais sensíveis à Sua voz. Então, Paizinho, no nome de Jesus, visita a Tua igreja, visita o Teu povo, e que nesses 21 dias de jejum estejamos firmes, consagrados, e que o Senhor nos encontre de joelhos, no altar, dependendo da Tua presença, da Tua bênção, para tudo que formos empreender em nossa vida, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você que está em jejum, Deus fortaleça, e que durante esse período Ele vá quebrando todas as correntes, abrindo todas as portas sobre você. E você que veio preparado para devolver seu dízimo e a sua oferta, esse é o momento. Enquanto nós cantarmos essa canção, aqui à frente estão as urnas, lá atrás está a secretaria. Você pode fazer Pix ou cartão de crédito lá ao fundo, ou a sua oferta financeira aqui à frente, da maneira como você preferir. Enquanto cantamos, vamos ofertar o nosso louvor financeiro ao Senhor. Quebra o jugo do meu pecado, é tão mais forte, é o meu amado, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto, enfim.
Jesus eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. Mas como o sol, sua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus eu canto pelo que fez por mim. Tu já fez tudo por nós, Pai, por isso é que o Senhor é digno. Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou meu lugar, cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus eu canto, oh que tremenda graça, oh que infalível amor. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus eu canto pelo que fez por mim. Salvado, Senhor. Tu és a nossa esperança, Pai. Tu és o nosso conforto, Pai. Tu és o nosso socorro, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito por nós, Pai. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem mim, posso crer que tua promessa está de pé. Cumprir.
meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que a tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu pra questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Eu sei que no vale também está. Sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. Eu sei que no vale também está. Sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Senhor Jesus, nós pregamos essa canção para o nosso coração. Nós declaramos ela ao nosso coração, que Tu és a nossa âncora, e por isso nós podemos ficar firmes mesmo em meio às mais intensas tempestades. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado por essa mensagem cantada. Que ela repouse em nosso coração e traga sobre nós aquilo que precisamos: esperança. E que a nossa espera não roube de nós a nossa esperança no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, por gentileza. Obrigado, Ministério de Adoração. Eu sempre digo que o momento de louvor é um momento importantíssimo para todos nós aqui, porque ele prepara o nosso coração para a palavra que será pregada aos nossos ouvidos. Mas a canção é uma palavra pregada para dentro, é uma palavra pregada para o nosso coração e diretamente com as nossas palavras. Então, todas as vezes que você está declarando essas mensagens aqui, você está dizendo a você também, está afirmando princípios, está afirmando bases fundamentais para a sua fé e também para que o seu coração permaneça inabalável mesmo diante de tantas circunstâncias adversas. Nós vamos continuar falando sobre a nossa série aqui, Rompendo as Barreiras. Quem são os rompedores, o que os rompedores fazem, como eles agem, como eles oram, como eles respondem às circunstâncias. E hoje eu queria falar sobre um rompedor muito especial nas Escrituras, que passa boa parte do seu tempo, talvez no anonimato, e muitas vezes a gente não sabe o que aconteceu até aquele período. Você imagine esse grande rompedor, ele tem uma grande responsabilidade,
há uma afirmação sobre a vida dele de que ele precisará agora diretamente lidar com circunstâncias cada vez de maiores responsabilidades. Ele acabou de receber uma grande promessa vinda de um dos maiores sacerdotes e profetas da época. Ele está agora preparado para essa atuação, para essa ação, e ele está agora recuperando sobre si todas as imagens que passaram na sua mente há poucos dias sobre o novo processo, o novo lugar, a nova habitação que ele estará, as novas responsabilidades que ele assumirá. Eu acredito que ele está reunindo ali força, energia, sabedoria, intensidade. Ele está empolgado com aquele momento até que de repente surge um som ao seu redor. Bé, bé. Esse jovem cheio de compromisso, cheio de responsabilidades, cheio de promessas, cheio de anseios, sonhos, agora está sentado sobre uma pedra, pastoreando um grupo de ovelhinhas, no anonimato de uma noite ao relento, lidando com alguns predadores naturais, daqueles pobres e indefesos bichinhos, fazendo o seu trabalho da melhor maneira que fosse possível, mas sem nenhum tipo de notoriedade, sem nenhum tipo de consideração, nenhum tipo de glamour. Lá estava Davi, sentado numa pedra, com as ovelhinhas, ao som de balidos de ovelhas, sem saber como seria o seu futuro, mas já imaginando como poderia ser. Você imagina que um rompedor, ele sabe o que o espera? Você já imaginou que o rompedor, ele não fica apenas vivendo o que ele vive no momento, o que ele experimenta, o que ele relaciona ao momento, mas ele sempre está numa outra esfera, ele sempre está num outro nível. Parece que ele nunca está acomodado e parece que ele nunca está confortável com a situação. Muitas vezes a gente olha as Escrituras e não para imaginar que, de fato, Davi passou grande parte da sua vida no anonimato, até ele aparecer pela primeira vez nas Escrituras, sendo ungido como rei de Israel e desaparecendo novamente, para aparecer de novo quando vai enfrentar o gigante Golias. Nesse intervalo entre ele ser ungido como rei de Israel e ter uma promessa de ocupar o maior cargo da nação e do povo de Israel, entre esse intervalo, entre a sua unção e promessa, até a concretização disso, foram dezenas de anos. E um jovem pastoreando ovelhas, nunca se via restrito àqueles balidos, nunca se via restrito àquele pasto, mas sempre estava imaginando na condição do trono, na condição da responsabilidade, na condição de fazer a diferença, porque Davi é gerado num coração de rompedor, de alguém que ultrapassa obstáculos e nunca permite que estes o impeçam de avançar e de caminhar. Como que eu sei disso? Eu sei disso porque eu imagino que naquele momento que Davi está pastoreando ovelhas, ele está na verdade pedindo para Deus a oportunidade de ser rei de Israel. Ele não está questionando, ele não está deprimido, ele não está pessimista, como muitos de nós ficamos quando estamos no intervalo entre a promessa e sua concretização. Davi está reunindo forças, Davi está fazendo concatenação de ideias, ele está se conectando a eventos para dizer: Deus me colocou aqui com um propósito, e eu não vejo a hora de ter a oportunidade de assumir o caminho, o alinhamento daquilo que é promessa de Deus na minha vida. Então eu imagino que Davi estivesse sobre uma pedra, aos balidos de ovelhas, fazendo a seguinte oração: Senhor, me dê a oportunidade, me dê a condição de exercer aquilo que é promessa do Senhor na minha vida, de estar no lugar que o Senhor me chamou para estar e que me preparou para viver. Quantas vezes, queridos irmãos, nós estamos no intervalo entre uma promessa e a concretização, mas nós não estamos nos preparando para aquilo que Deus tem nos chamado a viver. Nós estamos com um murmurador interno, dizendo o tempo todo para nós: você não consegue, você não pode, você não é suficiente, as coisas não estão dando certo para você. Muitas vezes nós estamos com esse crítico interior dizendo para nós: olha, até aqui você até conseguiu, mas daqui para diante esse é o seu limite. Veja que as pessoas não acreditam em você. Veja quantos anos já se passaram. Talvez foi só uma coisa que passou sobre a sua mente. Talvez seja uma promessa que não vá se cumprir sobre você. Percebeu? Enquanto muitos de nós, no intervalo entre a promessa e seu cumprimento, estamos resmungando, lamentando, estamos desanimando, os rompedores são diferentes. Eles estão se preparando.
Eles estão reunindo recursos para que quando a oportunidade da promessa se concretizar, aparecer, eles estejam prontos e preparados para isso. Então eu sinceramente acredito, não está escrito nas Escrituras, não está declarado ali, mas eu sinceramente acredito que Davi estava com a seguinte oração: Senhor, me dê a condição de exercer o teu chamado, porque eu sei que o Senhor não me chamou para ficar cheirando ovelhas. Eu sei que eu estou num processo, e enquanto eu estiver nesse processo, eu estou me preparando, eu estou aguardando a oportunidade para que o Senhor me coloque na posição que o Senhor me chamou para viver. Quantos de nós temos essa ousadia, queridos? Quantos de nós sabemos que nós não estamos no lugar que deveríamos estar, ou melhor, não estamos no lugar que Deus preparou para que estivéssemos ainda? Mas quantos de nós estamos nos preparando e reunindo forças? Quantos de nós estamos afiando o nosso machado, aguardando o tempo da oportunidade, para abrir a clareira na nossa vida e avançar para aqueles lugares, para avançar para aqueles ambientes onde Deus tem sonhado, preparado e se interessado em nos colocar? Por isso, Davi é um grande modelo, e eu queria convidar você hoje para romper como Davi, porque rompedores, eles agem de uma maneira diferente. Rompedores, eles esperam pelos obstáculos, porque eles sabem que Deus responde às suas orações através de grandes desafios, através de grandes obstáculos. Então, uma coisa muito importante para você saber, uma coisa muito factual para você colocar na sua vida e na sua mente é o seguinte: talvez ninguém falou isso para você, talvez você não soubesse isso até chegar aqui essa noite, mas eu quero dizer isso para você, é muito importante, e eu quero que você grave na sua mente. É tão importante que eu acho que você vai se surpreender. E eu vou preparar os seus ouvidos para você receber talvez a frase mais impactante da sua história. Está pronto? A frase é a seguinte: Deus responde orações. Você sabia disso? Sabia que Deus responde orações? Responde, queridos. Ele responde às orações. Não significa que Ele faz do nosso jeito, mas que Ele responde às nossas orações com certeza. Ele dá uma palavra sobre ela, e eu imagino Davi fazendo as suas orações, pedindo que Deus pudesse dar a oportunidade para ele servir como rei de Israel, e Deus responde a oração. E no primeiro livro de Samuel vai ser registrado como Deus responde a oração de Davi, para ele avançar no seu projeto ministerial de ser rei sobre Israel. Diz o texto: um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Podia jogar sem dúvida nenhuma em qualquer time de basquete no mundo todo. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. 60 quilos é o peso de uma pessoa comum. Ele carregava uma pessoa só de armadura sobre ele. E o texto diz: nas pernas usava uma caneleira de bronze, e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg, e o seu escudeiro ia à frente dele. Davi, esperando a oportunidade para se manifestar como grande líder de Israel, e a oportunidade chega. Deus respondeu à oração de Davi. Deus alinhou o seu chamado ao coração daquele jovem pastor de ovelhas. Davi nunca mais seria tido como alguém que ficaria ao relento, ao sereno, cuidando de animais selvagens. Nunca mais, dos predadores selvagens. Nunca mais ele seria conhecido como alguém que cheirava bode. A sua vida estaria pronto e prestes a mudar. Mas primeiro ele tinha que entender que Deus respondeu a sua oração. Como é que Deus respondeu a oração de Davi, queridos? Levantando um grande, imenso e ameaçador gigante para que ele pudesse enfrentar. Esse é o nosso grande problema. Nós oramos, nós esperamos que Deus responda às nossas orações, mas quando Ele responde, a gente recebe esse pacote, a gente recebe esse presente de aflição, de luta, de adversidade, de grandes desafios, e rejeita dizendo: não, isso não é de Deus. Não, isso não pode ser que Deus preparou, não pode ser o que Deus tenha preparado para mim. Deus responde às orações não da nossa forma, mas muitas vezes aquilo que você pediu, aquilo que você vem clamado a Deus para fazer na sua vida, vem num pacote de aflição. Ele vem camuflado com um desafio.
E ele vem atrás e seguido por um grande obstáculo, ou não? Era a oportunidade de Davi, mas antes ele tinha que entender que é o seguinte: primeiro ele tinha que enfrentar um gigante. Meu irmão e minha irmã, não sei há quanto tempo você tem orado por uma restauração do seu casamento. Você tem colocado-se de joelhos dizendo: Senhor, restaura o meu casamento. E aí nessa semana apareceu um grande desafio, um imenso gigante. E aí você disse: isso é sinal. É o sinal de que eu não devo continuar, que eu não devo persistir. E se esse for o seu Golias para você derrubá-lo? Para você se alinhar ao propósito de Deus na sua vida. Para que você e o seu cônjuge vejam um milagre de Deus e possam se posicionar naquilo que Deus tem preparado de melhor para você e sua família. Quantos de nós pedimos algo pelo nosso trabalho e de repente um grande desafio se colocou, seja na convivência com os outros colaboradores, seja nos desafios de nova clientela ou de um novo empreendimento que está surgindo, e você diz: não é possível que esse problema tenha aparecido justo agora, que eu estou fazendo a campanha na Terça da Esperança, eu estou pedindo para Deus abrir o caminho, Deus está me trazendo dificuldades, não é possível que isso seja uma resposta. Queridos irmãos, se Davi rejeitasse a oportunidade de ver o seu gigante como uma resposta de Deus, nós não teríamos a história do maior rei de Israel registrado nas Escrituras. Por isso que a matemática é simples. Deus responde às nossas orações. Por isso esteja mais atento e mais sensível, com discernimento sobre como Ele responde a sua oração. Porque que Ele responde. O problema é discernir e identificar como é que Ele responde. A resposta de Davi e a oportunidade dele vem em pacote de ameaça. Não era só um gigante, era o maior dos gigantes. Porque naquela época haviam gigantes, pessoas grandes, pessoas de volume corporal desmedido. Mas o Golias era diferente. Entre todos os gigantes, ele era o mais gigantão. Entre todos os bem armados, ele tinha a armadura mais pesada. Entre todos os que estavam bem preparados, ele era o atleta de elite. Então não é só um gigante, é o maior gigante. E não é só um gigante grande e forte, é um gigante barulhento, porque as Escrituras dizem que ele se levantava todos os dias, se colocava em frente do povo de Israel e dizia: ei, alguém aí vai vir me encarar? Alguém tem força suficiente para ter um embate ou um combate comigo? Golias não é só um gigante forte, Golias é um gigante barulhento, intimidador. E eu sei que você sabe o que significa isso. Você sabe que eu não estou mais falando de Golias. Eu não estou falando de um homem que pisou nas Escrituras Sagradas há 4.000 anos atrás. Você sabe que eu estou falando sobre aquele gigante barulhento que bate na sua mente, que grita, que faz uma sonorização insuportável quando você vai dormir. Aquele gigante que grita, que esguela, aquele gigante que incomoda quando você vai dormir, e então mais algumas gotas de Rivotril para ver se isso passa. Aquele gigante que grita no seu trabalho ao ponto de você se deprimir e dizer: amanhã não vou levantar, amanhã não vou voltar para aquele lugar. Aquele gigante que grita na sua casa e chega à alta madrugada batendo porta, trançando as pernas e gritando ofensas sobre a sua vida. Aquele gigante que ofende a sua fé, que faz barulho contra você, por você estar aqui, por você ter vindo a esse lugar, por você ter entrado no seu carro, e talvez ela ficou lá do lado de fora dizendo na garagem: o quê? Hoje você vai na igreja? Depois de tudo que você fez comigo essa semana? Gigantes não são apenas grandes, também podem ser barulhentos, e o Davi tinha que enfrentar isso daí. Agora veja só, o nível de discernimento para entender que essa era a oportunidade que ele estava pedindo enquanto estava ao relento cuidando de ovelhas. Eu não sei o que você tem pedido a Deus na sua vida, no seu coração. Eu não sei quais oportunidades que você tem clamado para mudar a sua história, para dar uma reviravolta na sua existência. Eu não sei o que você tem pedido para que as coisas mudem em sua vida. Mas eu posso dizer para você que muitas dessas respostas estão vindo e você não está identificando, porque vem com gigantes gritando e empunhando suas espadas contra você. Como fazer então? Como fazer? É aí que divide as Escrituras entre meninos e homens, entre gente adulta e gente infantil. Porque rompedores, sua característica é de que eles não se acuam e nem se acovardam quando o gigante grita alto. Eles não estão nem aí se é ou se não é uma oportunidade. O que eles querem é fazer a diferença naquela situação, porque afinal de contas eles foram forjados no rompimento. Eles foram forjados nas quebras de cadeias.
Eles foram forjadas na superação de desafios. Eu pergunto para você, você é um rompedor, irmão? Irmã, você é uma rompedora? Lá no fundo, olha para o seu coração, olha para as palavras que você liberou essa semana, olha para o que você postou no Facebook, olha o que você compartilhou nas redes sociais. Isso é atitude de rompedor? As palavras que você diz para você mesmo, as palavras que você compartilha com gente ao seu lado, os hábitos que você assimila com as pessoas com as quais você convive, você é um rompedor mesmo? Porque rompedor é diferenciado, rompedor tem atitude diferente, rompedor ele é fora da curva. E veja só, por que faz a diferença? O texto continua dizendo que os rompedores, eles não temem os obstáculos, são diferentes. O Davi chega naquele lugar, na guerra, ele foi levar um queijinho para os seus irmãos, aí a interpretação que talvez Davi fosse mineiro, que ele pega um queijinho, pega alguns pedacinhos de pães, um pouquinho de grão, e vai levar lá para os seus irmãos, seus companheiros, porque o seu pai falou, vai lá, leva esse alimento e vê como é que seus irmãos estão. Se eles estão bem, se está tudo jóia, está tudo tranquilo, e traga para mim essas informações. Quando Davi chega no campo de batalha, ele vai se esquivando no meio do povo, deixa os cumprimentos com a pessoa responsável, e vai até a frente de batalha. Ele vai ali se rastejando e fica como um curioso, dizendo, por acaso seria aqui minha oportunidade? Por acaso seria aqui o meu campo de superação? Seria aqui a minha chance de rompimento? Então Davi vai se esquivando das pessoas e consegue chegar na frente de batalha. Aí os irmãos deles falam, o que você está fazendo aqui, rapaz? Mas você é malicioso mesmo, você é esperto, você veio aqui para ver como é que está o estado da batalha, é isso que você veio fazer. Você é um curioso desde quando era pequeno, vai embora, volta lá para as tuas ovelhas. Com quem que você deixou aquelas ovelhas mal cheirosas? Está escrito lá nas escrituras, e você pode observar isso depois lá na sua casa. E o Davi fala assim, mas peraí gente, o que está acontecendo aqui? Por que vocês estão desse jeito? Por que vocês estão acuados? Por que vocês estão medrosos? E é exatamente assim que Davi vê o exército de Israel. Veja o versículo de número 11, de Samuel 17. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Aquele gigante grandão, fortão, musculoso e barulhento, colocou os não rompedores em rota de fuga. Eu quero parar aqui porque eu acho que essa palavra deve fazer sentido para você agora. Quando o gigante grita na sua vida, você tem posicionamento de rompedor ou você entra em modo de fuga? Boa pergunta, né? Se tivessem feito essa pergunta para mim quando eu era adolescente, jovem, quantas coisas eu teria encontrado como propósito de Deus na minha vida para o meu amadurecimento, para o meu crescimento, e teria fugido tão menos? Então eu quero perguntar de novo, porque é uma pergunta um ponto de reflexão importante. Quando o gigante levanta a voz contra você, quando você encontra desafios, você se posiciona para enfrentá-los ou você entra em rota de fuga? Porque rota de fuga é posicionamento de não rompedor. Rota de fuga é posicionamento de covarde. Rota de fuga é posicionamento de gente infantil. Gente que não tem coragem para o confronto, gente que não tem coragem para a exposição, gente que não tem coragem para exercer o seu papel. É gente que está fugindo. É gente que mente que mentiu. É gente que diz que não disse. É gente que se afasta quando se exige algo dele. É gente que se esquiva quando a responsabilidade se torna mais pesada. Então eu pergunto para você, você é um rompedor ou um não rompedor? Porque não rompedores temem quando o gigante grita. E o texto diz que o gigante gritou bem alto e o povo apavorou. Gente, é só um gigante. Porque todo gigante tem ponto forte, mas todo gigante tem ponto fraco. O problema é que quando nós não somos rompedores, a gente só vê o ponto forte. Não é verdade? É o copo sempre meio vazio. Eu não consigo. Eu não posso. Ela tem mais condição do que eu. Ele tem mais currículo. Ela é mais bonita do que eu. Por isso que, ele pode mais, ele tem mais dinheiro. Ele chegou primeiro, ele teve melhor educação. Ele veio de fora. Não, esse estudou fora do país. Esse. Quando vemos os gigantes, se somos não rompedores, a gente nunca vê a testa. A gente só vê a arma, a armadura, o capacete, a caneleira, os gritos, os berros, mas a gente não vê o que um rompedor vê. O rompedor consegue ver a testa à mostra. Você já conhece a história, não é verdade?
Como é que o Davi vai vencer o Golias? Com uma pedra na testa. O único lugar que não estava coberto por bronze, que não estava coberto por uma espessa lâmina de ferro, era a testa. Enquanto não rompedores só veem a arma e a armadura, os rompedores veem as fragilidades e as oportunidades. Por isso eu quero perguntar novamente para você: você está fugindo de alguma coisa? Você está com medo de alguma coisa? Está apavorado pelo que pode acontecer, pelo que ainda não chegou, ou por situações várias e múltiplas que estão chegando exatamente agora na sua vida? Se você está em rota de fuga, característica de não rompedor. Mas se você está vendo a testa, o ponto frágil, um ponto de apoio para uma transformação, então isso significa que você é um rompedor. E a gente vê isso, queridos. Isso não é só questão de fé. Parece ser uma questão de criação também, de cultura e até de personalidade, não é verdade? É como aquele patrão que pegou 2 dos seus funcionários e queria expandir o seu comércio de calçados para a África. Ele mandou o primeiro funcionário, o funcionário ao chegar na África, mandou o relatório. Aqui não tem campo, aqui não tem oportunidade, cancelem todos os projetos e também todas as fabricações de calçados, porque aqui todo mundo anda descalço. O patrão agradece o relatório, recebe de volta o funcionário e envia o segundo funcionário para o mesmo campo, para o mesmo lugar, nas mesmas perspectivas. E então o segundo funcionário liga e diz: patrão, dobra o pedido, aumenta, contrata mais gente, faz mais importação de matéria-prima, porque aqui todo mundo anda descalço. É um campo aberto para o nosso comércio. Rompedores veem oportunidades, enquanto não rompedores só veem as fragilidades, as deficiências, são pessimistas, são negativos, são incrédulos. E entram em roda de fuga facilmente porque não tem coragem o suficiente, fé o suficiente para encarar os desafios que estão apresentando diante de si. Então, mais uma característica de rompedores baseada na vida de Davi: rompedores enxergam oportunidades e não rompedores encontram desculpas. Então, se você está em rota de fuga, é um não rompedor. E se você está encontrando desculpas exatamente agora para não fazer o que deveria fazer, o que deveria ter feito, perdão, para não tomar a atitude que deveria assumir agora, se você está encontrando desculpas, não rompedor. Se você está encontrando oportunidades, rompedor. Olha que exemplo lindo que vai aparecer no texto agora e que eu nunca tinha observado antes: o diálogo entre Saul e Davi. O diálogo entre um não rompedor e um rompedor por natureza. Posso te dar só um contexto geral? Não vai tomar muitos minutos. Saul é o rei que está agora no comando da batalha. Davi só tem a promessa de rei, ele ainda não é o rei. Davi vai ter uma conversa com o Saul dizendo: rapaz, há uma oportunidade aqui para derrubar esse gigante. O Saul vai responder de uma maneira diferente. Por quê? A primeira vez que Davi aparece nas Escrituras, ele aparece encarando o gigante, depois de receber a promessa, é verdade. Depois de receber a sua promessa, a primeira vez ele vai aparecer encarando o gigante. Sabe como é a primeira vez que o Saul aparece nas Escrituras? Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, o profeta Samuel vai ungir o novo rei de Israel. O primeiro, na verdade. Ele chama a tribo de Benjamim, e na tribo de Benjamim ele diz: há um jovem aqui chamado Saul, que Deus o chamou para exercer o seu reinado. Aí lá no capítulo 17 e 18, vai dizer assim: cadê o Saul? Cadê o Saul? O Saul veio, gente. Saul, cadê você? Aí um lá no fundo diz assim: oh, Samuel, é o seguinte, eu fiquei sabendo que ele estava escondido. Como assim, gente? Aí Samuel fala: procurem o Saul. Aí alguém traz ele lá pela orelha: ó, achei, ele estava lá atrás, escondido atrás das bagagens. Saul já começa o ministério dele como não rompedor, porque quando Deus o chama para ser rei, ele se esconde na bagagem. Pode verificar a Bíblia. E nós temos agora um diálogo de não rompedor, que é o Saul, que começou a sua vida se escondendo, e temos o diálogo de um rompedor, que começou sua trajetória se expondo, dizendo: Senhor, se é para encarar esse gigante, eis-me aqui. Olha só que diálogo interessante que vai aparecer entre os dois. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Que isso, gente? Teu servo irá e lutará com ele. Olha a palavra de rompedor. Deixa comigo. Deixa que eu faço. Agora olha a palavra do não rompedor. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro. Desde a sua mocidade. Eu consigo verificar aqui, irmãos, a paradeira.
Me dá uma agonia ver assim, isso numa situação dessa, porque eu consigo ver a personalidade de Saul dizendo, ai, não vai dar não. Vamos para o encontro de casais, porque lá tem uma oportunidade. Faz a sua inscrição, seu casamento pode ser transformado. Ah, mas já tem tanta coisa. Vai ter o retiro das mulheres. Vai lá, conversa com a tua esposa. Rapaz, e agora a transformação. Deus vai fazer um mover na sua casa através da sua esposa. Maravilha, vai lá. Rapaz, leva ela no restaurante. Sei lá, faz alguma coisa para ela ficar animada e fala assim, está aqui a inscrição do retiro mulher. Eu acho que ela não gosta de dormir com a cama com outras mulheres lá no mesmo quarto. Acho que não vai dar certo, não. Rapaz, abriu uma oportunidade de trabalho, estão procurando um profissional lá no currículo, lá no Moinho Globo, na LCA, não sei aonde, qualquer lugar aqui da nossa cidade, lá em Londrina. Rapaz, eu acho que você dá conta. Mas faz 2 anos já que eu estou fora do mercado de trabalho. Meu Deus, gente! E eu digo para vocês, nós vivemos num país desigual, que não tem oportunidade igual para todo mundo. Eu estou consciente disso, queridos. O problema é que quem tem não a recebe. O problema é que ela passa na nossa frente e vem com pacotes de desafio, a gente diz, não é para mim, eu estou esperando uma coisa mais fácil, eu estou esperando um gigante menor, eu estou esperando um gigante sem armas, eu estou esperando o Senhor derrubar o gigante para mim. Irmãos, quando nós somos rompedores, nós não aguardamos as situações melhorarem, nós avançamos em direção a elas, porque nós temos a perspectiva de que rompedores avançam, não rompedores encontram desculpas. Saúl diz, não dá certo, Davi, porque você é jovem e pastor de ovelhas. Esse cara é atleta de elite, guerreiro de elite, e ele vai fazer picadinho de você. E qual é a resposta de Davi? É a resposta de rompedor, queridos. Eu acho bonito. Eu já participei de algumas entrevistas de RH. Eu trabalhei numa empresa onde eu fazia o treinamento das pessoas que entravam numa grande empresa que tinha várias filiais. E eu achava muito interessante, quando uma pessoa ia, e aí depois ela recebia uma negativa, e a pessoa respondia do outro lado, mas não tem uma oportunidade de pelo menos eu trabalhar um meio período, ou de voluntário, só para vocês verem o que eu posso fazer, como eu posso ajudar. Eu trabalho 1 mês sem salário, não tem problema, mas eu quero muito entrar nesse cargo. O cara não aceita nenhum não. Me dá uma oportunidade. Onde eu errei? Se foi na entrevista, foi no meu currículo. Rompedores, eles não mas Deus tem o melhor. Deus tem o melhor. Você imagina só o Davi, olha o gigante vindo, a espada, ele pedindo, Deus me coloca para fazer influência nesse reino. Eu quero transformar o povo de Israel. Eu quero fazer uma nação grande, uma nação excelente. Eu quero ser o melhor líder que esse povo já teve. Senhor, me dá essa oportunidade. Aí ele olha e vê um gigante andando, ele diz, Deus, o Senhor tem coisa melhor, né? Não, queridos, não é assim que funciona. Davi diz, eu vou, porque quem não é rompedor só encontra desculpas. Eu escutei uma frase de um dos maiores empreendedores do Brasil, com certeza um dos maiores, uma pessoa de uma visão que eu particularmente admiro demais. E ele diz o seguinte, quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa e terceiriza a culpa. Quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa e terceiriza a culpa. Então é que eu, né? É que minha casa, é que meu marido, é que minha esposa, é que meu filho, é que meu momento, é que. É porque o meu patrão, é porque a sociedade, é porque o Bolsonaro, é que se o Lula, é que não sei o quê. Todo mundo é culpado, filho. Para não rompedores, sempre é uma rota de fuga. E é sempre um caminho de desculpa. Você se identifica em algum momento com isso? Se identifica com alguma situação como essa? Rompedores têm outro ponto de referência. Enquanto estava todo mundo olhando para o gigante, aquele Davi, você pensa que ele olhava só para a testa? Você pensa que ele ficava vendo só o ponto fraco do gigante? O Davi é um exímio rompedor, ao ponto de a gente ver isso daqui. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, disse Saul a Davi, vá, e que o Senhor esteja contigo então. Então Saul fala, se você quer, se Deus falou, vá então, meu filho. Olha o ponto de referência de Davi. Ele diz o seguinte, eu estou me conectando ao que Deus tem feito na minha história. Eu estou me conectando
não aos desafios do presente. Porque os desafios são grandes, os problemas são imensos, eu não tenho força o suficiente. É verdade, eu não tenho capacidade. Olha o tamanho do gigante, olha o meu tamanho, olha os recursos dele, olha os meus. Mas quando Davi se conecta à história de um Deus fiel, ele diz, peraí. Eu lembro que um dia eu estava cuidando de ovelhas, um leão atacou o rebanho, e eu estraçalhei o leão com a força de Deus. Um dia eu estava pastoreando as ovelhas, e um urso deu de ímpeto contra o meu rebanho, e eu estraçalhei o urso com a força de Deus. Então esse Deus que tem atuado na minha história, é o mesmo que está atuando em mim. Então quem é esse filisteu para levantar a voz contra o meu Deus? A nossa referência não é o gigante, queridos. A nossa referência não é o marido que grita agora, ou a esposa que abandonou o lar, ou o casamento que esfriou. A nossa referência não é a drogadição que chegou em casa. A nossa referência não é as inimizades que foram geradas, as traições que recebemos. A nossa referência não é a decepção que chegou na sua vida, não é a falência, não é a dificuldade. A nossa referência é o que Deus tem feito na nossa história, queridos. É olhar para trás e ver um Deus fiel, que te sustentou até aqui, que te levantou quando você estava caído, que te supriu quando você estava necessitado, que te carregou quando você não tinha mais forças. A nossa referência tem que mudar. Eu não posso olhar para um casamento destruído e dizer, é isso que eu tenho. Eu vou olhar para um Deus fiel, que tem atuado na minha vida, e há de restaurar esta obra na minha casa também. Eu tenho que olhar para a minha história e ver as garras, as mãos e o poder de um Deus que não deixou nada passar despercebido, mas que em tudo tem o seu poder, o seu amor, a sua misericórdia operando em mim. Tem que mudar o ponto de referência. Rompedor não olha o desafio. Rompedor se conecta a um Deus que tem movido sobre a sua vida, apesar dos desafios. E para terminar, olha o que o texto diz. Rompedores possuem uma arma secreta. Essa é a diferença da Bíblia e da autoajuda. Essa é a diferença da Bíblia e de pregação coach. Até aqui você tem até o direito de pensar que essa pregação é coach. Até esse momento aqui você pode até ser levado a pensar que nós estamos falando de uma palavra um tanto quanto de desenvolvimento pessoal, né, de motivação. Você pode até ter o direito, mas é aqui que as coisas mudam essa noite, queridos. Porque rompedores não dependem só de si. Isso é o que o coach diz. Isso é o que o terapeuta disse. Isso é o que treinadores dizem. Ou agentes motivacionais falam, que depende só de você. A igreja não diz isso. O evangelho não diz isso. A Bíblia não diz isso. Então, daqui para frente, é o que se diferencia essa palavra de qualquer outra mensagem motivacional. Porque eu tenho a certeza que se você se levantar aqui dizendo, hoje vai acontecer, eu sou um rompedor, vai mudar a minha vida, eu vou aceitar aquele desafio, eu vou entregar o meu currículo, eu vou me matricular na faculdade, eu vou fazer aquela dieta, eu vou procurar um nutricionista, hoje vai acontecer na minha vida. Você pode até sair daqui cheio dessa motivação, essa energia que um bom orador até gera em nós. Mas amanhã, na hora que você encontrar a primeira barra de chocolate, você vai sucumbir. E a diabetes vai voltar. Amanhã, na hora que você encontrar o primeiro desafio no trabalho, você vai pensar em pedir demissão novamente. Amanhã, quando mais uma traição for descoberta no celular, mais uma traição digital, você vai pensar em abandonar o seu casamento imediatamente. Porque motivação não perdura. Mensagem coach não se fundamenta, porque ela não traz sentido para nós. Ela coloca a responsabilidade toda em nós mesmos. E é muito difícil ser a nossa única medida, irmãos. Eu não aconselho você a fazer isso. Nunca seja a sua própria medida, porque é frustrante. Eu sou o que eu sou, mas sou em Deus. Faço o que faço, mas faço em Deus. Recebo o que recebo, mas recebo em Deus. Vou aonde vou, mas vou em Deus. A minha vida não é uma ação autossuficiente, autônoma, individualista. A minha vida é um conjunto de graça e misericórdia, aonde Deus me coloca em posições cada vez maiores para ser agente do seu reino. Por isso eu convido você a assumir sua posição de rompedor, mudar o seu ponto de referência, se conectar ao Deus da sua história e abandonar essa conversa fiada de que tudo está em você. Sim, muita coisa está em você, mas nem tudo, porque tudo está nele. Olha o que o texto diz. E Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada e lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou.
Porque esse desafio que chegou na sua vida não desafiou só você, desafiou o Deus que você serve. Essa ofensa que você recebeu não ofendeu só você, ofendeu ao Deus que protege você. Por isso que a Bíblia fala que quando nós fomos recebidos em Cristo, através do batismo, nós somos batizados para dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos dentro de uma esfera de proteção, nós estamos dentro do Filho. E ninguém pode mexer conosco sem antes ter tocado com o Filho. E você que já foi briguento na escola, como eu, você sabe que a gente falava: com a mãe não mexe, hein? Porque o filho sempre está disposto a proteger o seu círculo de vínculos familiares. E se alguém quiser mexer com você, vai mexer com Jesus que habita em você. É o que Davi está dizendo: esse gigante não está me afrontando. Esse gigante não está fazendo vocês ficarem envergonhados. Esse gigante está envergonhando a glória de Deus. Ele está afrontando a Deus. Então ele vai cair por terra. E se Deus precisa de alguém para lançar a primeira pedra, eu estou aqui. É o que Deus está pedindo para você essa noite, queridos. Ele não vai fazer sozinho. Ele pede para que você tenha a ousadia e a coragem para pegar a pedra e dizer: se tem um gigante, e se Deus quer derrubá-lo, e se eu sou o seu agente, pode contar comigo, não fuja mais. Seja bênção na sua casa, seja bênção no seu trabalho, seja bênção nessa cidade, seja bênção nessa igreja, seja bênção para os seus familiares. Pegue a primeira pedra e fala: se é para derrubar o gigante, se Deus está esperando alguém, eu não vou ficar esperando meu marido, eu não vou esperar o Bolsonaro, eu não vou esperar atores políticos, eu não vou esperar melhorias econômicas, eu não vou esperar outras oportunidades. Se Deus está esperando alguém, sou eu pego a pedra e eu vou avançar então, Senhor. É isso, queridos. É no nome do Senhor, não é no seu nome. Não é no nome da igreja, não é na campanha presbiteriana, é no nome de Jesus que as coisas acontecem. Por isso que Davi fala: eu vou vencer esse gigante, mas eu não vou no nome de Davi, filho de Jessé, eu vou no nome de Davi, o filho de Deus. Onde Deus está, ali está a sua vitória. Então eu vou servir a Deus através da minha pedra. Qual é a pedra que Deus colocou na sua mão, meu irmão e minha irmã, para você derrubar o gigante que está destruindo a glória de Deus na sua casa, na sua vida, na sua história, no seu futuro? Você foi feito com um propósito especial, não sem dúvidas e não sem lutas, mas você foi feito com um propósito especial. E o gigante está te afrontando e te distanciando desse propósito, está envergonhando a glória de Deus na sua vida, está te colocando prostrada, está te colocando de joelhos, está retirando sua dignidade com esse tipo de vida que você tem levado, dizendo que você é vítima e que a vida é assim mesmo e que sempre foi assim. O gigante está envergonhando a glória de Deus na sua vida, na sua casa, e você continua com as mãos abaixadas dizendo: não, não é agora, não é a minha oportunidade. Seja um rompedor, meu filho. Seja uma rompedora, minha filha. Diga: Senhor, se tem algo que está envergonhando a tua glória na minha vida, eu quero ser o pequeno Davi. Usa as minhas mãos para derrubar qualquer gigante. Usa as minhas mãos para envergonhar Satanás e não ser submisso às suas vontades. Por isso, esse é o nosso papel, queridos. E conectar a história de um Deus que está sendo desafiado pelo gigante que está gritando contra a sua vida. Se tem alguém que está interessado em você se levantar e ter uma vida digna, se tem alguém que está interessado em restaurar, curar, transformar e te levar para o céu, esse alguém é Deus. Por isso, se alinhe, seja um rompedor e uma rompedora, e pare de fugir, ou de arrumar desculpas, dizendo que não é o seu tempo, não é a sua vez, ou que você não tem condições. Porque na verdade Deus só precisa de uma pedra, e Deus só precisa de uma mão. Ele não precisa de adestramento, Ele não precisa de capacitação pessoal. Ele é Deus, e Ele pode fazer qualquer coisa daquilo que nós colocamos nas mãos dEle. Por isso, alinhe a sua vida ao propósito de Deus e saiba que nós vamos em nome do Senhor. Eu acho lindo isso daqui, porque isso tem muito a ver com o Novo Testamento, irmãos. Tem muito a ver com Jesus Cristo. Davi fala assim: eu vou em nome do Senhor. E Jesus diz assim para a gente, em Mateus capítulo 20, versículo número 22. E tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo, vocês receberão. Jesus diz: vocês podem ir sim, mas vocês vão em meu nome. Sabe por quê? Porque nós não vamos no nome da nossa ruptura, da nossa capacidade. Nós não vamos
Eu vou em nome de Denis o rompedor. O Denis o rompedor. Não. Eu vou em nome daquele que já rompeu. Rompeu as trevas, rompeu o mal, rompeu o pecado, rompeu o diabo, rompeu todos os obstáculos, rompeu o túmulo e disse para mim: vai em meu nome, porque eu já abri o caminho para você. Irmãos, tem promessa mais linda do que essa para a sua vida? Então não é uma terça da esperança, não é uma campanha, é uma vida com Jesus que transforma a sua história. Ele já rompeu, Ele já abriu o caminho. Para que se esforçar tanto? Para que tentar derrubar árvores, se Ele já abriu uma clareira de promessas do Pai para você? Vai em nome do Senhor. Chegue na sua casa essa noite e diga: em nome do Senhor, a minha casa é de Jesus. Chegue no seu trabalho amanhã: em nome do Senhor, a minha casa, o meu trabalho é de Jesus. Declare sobre a sua vida: esse coração, esse corpo, essas vontades, esses hábitos são de Jesus. Eles não vão mais servir estrategicamente ao reino diabólico. A minha vida vai servir a Jesus. Coloque seu coração como um rompedor e veja Deus fazer uma nova história da sua vida. Porque você sabe o resto, não sabe? Depois disso, Davi foi visto, Davi foi lembrado e Davi foi colocado no trono. Mas essa é uma conversa para uma outra oportunidade. Porque até o Davi ser colocado no trono, os leitores da Bíblia sabem do que se trata: perseguições, injúrias, difamações, destruições, depressão, angústia, desertos, cavernas. Mas ele chegou lá. E hoje nós estamos lendo a história de trás para frente de um homem que um dia falou: Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor precisa de alguém para romper, para derrubar o gigante e para mostrar a sua glória, eu estou aqui. É o que eu digo para o Senhor aqui, quando Ele me trouxe para essa cidade: Senhor, se o Senhor tem alguma coisa para fazer nessa cidade e que alguém não se disponibilizou a fazer, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. E com a graça de Deus, você estar aqui essa noite é uma resposta de Deus a essa mão levantada que um dia falou: eu pego essa pedra. E nós vamos orar, e nós vamos abençoar, e nós vamos chamar o povo dessa cidade para vir conhecer o nome de Jesus. E eu agradeço a Deus, porque Ele está fazendo. Mas uma mão se levantou. Alguém está pagando o preço. Enquanto você está aqui, os seus filhos estão sendo cuidados lá, alguém levantou a mão e disse: eu quero servir as crianças dessa cidade. Eu quero abençoar os filhos das pessoas que frequentarem esse lugar. Os nossos voluntários estão servindo em todos os departamentos. Enquanto você assiste esse culto, disseram: Senhor, se o Senhor quer fazer alguma coisa nessa igreja e precisa de uma mão, a minha mão está aqui. É o que Deus espera de você. Apenas uma mão, uma pedra é suficiente para que Ele escreva uma nova história na sua vida. Vamos colocar em pé, queridos. Vamos orar enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente. Feche os seus olhos. Senhor, nós apresentamos a Ti o nosso coração, Pai. Apresentamos ao Senhor a nossa vida. E nós estamos decididos, pelo menos eu, não posso dizer isso pelos meus irmãos e irmãs, que eu não estou no coração deles. Mas eu estou decidido a sair daqui com uma postura de rompedor, Pai. Eu não quero ser mais fugitivo daquilo que o Senhor tem me chamado a viver. E nem quero encontrar desculpas para falar que não é o momento. Mas me ajude a identificar os gigantes que fazem parte da resposta da minha oração. Espírito Santo, olha para esse homem, essa mulher e dá discernimento, porque esse gigante que ele está vivendo agora e vendo agora faz parte da oração respondida, Senhor. Então nos dá ousadia, nos dá coragem, nos levante no poder do Espírito e no nome de Jesus, para irmos não em nosso nome, não em nossa força, não na simpatia, não no despacho, não nas oferendas, não nas penitências, não nos rituais, mas irmos no nome de Jesus, esse nome que tem poder. E eu declaro esse nome nesse lugar. Essa palavra não é motivacional, essa palavra não é autoajuda, essa palavra é ajuda do alto, essa palavra é de libertação, porque vem carregada de Jesus. O nome de Jesus está nesse lugar, o nome de Jesus está nessa casa, o nome de Jesus está nesse ambiente, e uma nova história está surgindo, em nome de Jesus, em quem nós vamos seguindo e ao qual nós rendemos adoração e glória essa noite. Senhor, derruba os gigantes da vida desse homem e dessa mulher. Não para que as pessoas digam: olha como você é bom. Não para que as pessoas vejam e o celebrem como um rompedor, mas que vejam a sua glória, Pai. E que venham testemunhar nesse lugar de que o Senhor é bom e que o Senhor continua operando milagres no meio do seu povo, em nome de Jesus. Amém. Você que está em campanha de oração, enquanto nós cantarmos essa canção, você pode vir aqui à frente para receber a sua oração. Aqui à frente, queridos, não nos corredores, aqui à frente. E você que vai começar a sua campanha de oração, por favor, venha também junto, para que nós possamos orar, abençoar e ministrarmos uma palavra profética sobre rompedores essa noite. Irmãos da intercessão, eu queria que vocês começassem toda a oração declarando sobre a vida dessa pessoa: Senhor, aqui está um rompedor, aqui está uma rompedora. E depois você continua orando.
Essa pessoa precisa ouvir, e você precisa ouvir essa noite. Você foi chamado para romper, para destruir as cadeias e as barreiras que o diabo tem colocado na sua vida e ao seu redor. E Deus vai usar você para fazer isso a partir dessa noite, em nome de Jesus. Enquanto cantamos essa canção, você pode vir à frente e receber sua oração. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, meu filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, meu filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, eu viverei de sua boca e te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, eu viverei de sua boca e te abençoarei. Tua terra, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua terra, ó filho meu, rompa com seus limites em nome de Jesus. Te mostrarei a areia do mar. Será que existe algo mais? Será que podes imaginar Existe algo melhor, tudo aquilo que sonhei? mas está no nível das promessas. Então siga, siga, O que minhas mãos fizeram, avance em nome do Senhor Jesus. Não é hora de parar, minha bênção não é hora de fugir. sobre Se levante, porque Deus tem algo novo para você em nome de Jesus. uma nova história Deus tem pra mim, Eu creio. um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Uma nova história Deus tem Sim, pra mim. nós cremos e declaramos isso essa noite. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Levante suas mãos assim, que eu quero abençoar a sua vida no nome de Jesus. Senhor, mãos levantadas são mãos que pedem ajuda. Mãos levantadas são mãos dispostas. Então, onde houver uma mão levantada e um coração aberto, levanta um rompedor na família, na casa, na história, nas gerações futuras. Que este jovem, essa adolescente,
Que este homem e esta mulher seja alguém que vai transformar o seu mundo e vai envergonhar as obras do diabo e derrubar os gigantes que estão afrontando a tua glória, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, rompedor. Deus abençoe, rompedora. Tenha uma boa semana em nome de Jesus. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoar.